Pelo menos 322 milhões de pessoas no mundo vivem com depressão. No nosso país, o problema atinge 6% dos brasileiros. Se falarmos de ansiedade, somos o país com a maior taxa de transtorno de ansiedade. Quase 10% da população tem o problema. No transtorno afetivo bipolar estão também milhões de brasileiros. 4% vivem com a doença. Mais do que os números alarmantes da Organização Mundial da Saúde e da Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, o dia a dia de quem enfrenta algum sofrimento mental é permeado por medo, insegurança, insônia e preconceito. Este mês de outubro é marcado pelo Dia Mundial da Saúde Mental e é sobre ela que nós vamos conversar. Fique ligado, o Dois Pontos começa agora. Brazil not as a regional power, but as a global power. A democracia se fala a verdade. Habemos Papa. É o Dia Nacional em Defesa da Democracia contra o regime. Olá, seja bem-vindo ao programa Dois Pontos. Na edição deste mês, nós vamos conversar sobre saúde mental. No nosso estúdio, o professor do Departamento de Psicologia da UFMG, Rinaldo Bueno, e a professora Isabela Barbosa, do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Universidade. Obrigado pela presença, professores. Para a gente começar a nossa conversa, a Organização Pan-Americana da Saúde afirma que a saúde mental depende da conciliação entre o bem-estar físico e o bem-estar social dos sujeitos. O que é, afinal de contas, ter uma boa saúde mental, professor Rinaldo? Bom, essa discussão é uma discussão que já tem mais tempo, né? A gente pode pegar desde de algumas prerrogativas de Alma Ata no final da década de 70 e, por fim, a Carta de Ottawa, de 86, né, que foi firmada no Canadá, em que quando a gente começa a pensar em saúde, numa boa saúde, ou definir o conceito de saúde, a gente precisa expandir, não é, as linhas de atuações, não só dos profissionais, mas das cidades de uma forma geral. Não é? Então, a gente transcende essa questão da saúde em si, né, para pensar num conceito mais moderno, que é o de cidades sustentáveis, né? E aí a gente vai incluir na pauta as questões de meio ambiente, de acessibilidade ao trabalho, aos próprios serviços de saúde, né? Atacar frontalmente a questão da violência social, não é? A questão do desemprego e tal. Então, falar de saúde, não é? de um ideal de saúde, se é que a gente pode dizer isso de uma forma mais ampla, é falar da vida como um todo, não é? De uma qualidade de vida, de um processo de melhora nas condições sociais da população. A medicina vê de uma forma diferente a questão do que é ter uma saúde mental, professora? Penso que concordo, acredito que não. A ideia de uma boa saúde mental, na realidade, é uma saúde mental como de um corpo como um todo, de um ser como um todo. E não somente um bem-estar físico, social e mental é o que vai propiciar que aquela pessoa tenha um bem-estar ou uma boa saúde como um todo. E o bem-estar social ele está incluído nessas questões. Agora, professora Isabela, muitas vezes a pessoa vai ao médico e aí chega lá com uma dor no pescoço, uma dor na coluna, com alguma mancha pelo corpo, alguma coceira, e aí o médico fala, essa questão é de fundo emocional. E a pessoa, às vezes, vai embora para casa até um pouco irritada, né? Nossa, eu fui ao médico, ele falou que é de fundo emocional, não tem nada emocional acontecendo na minha vida. As emoções, as situações que nós vivenciamos no dia a dia, elas podem realmente afetar o nosso corpo físico e provocarem uma doença? Então, na realidade, esse é um conhecimento novo, uma grande discussão que se tem hoje em dia na medicina, especialmente na psiquiatria, é o conceito do organismo como um todo e um conceito atual que é a psiconeuroimunologia. Então, o nosso entendimento é que o corpo ele reage de uma forma toda da pessoa. Então, eventuais estresses físicos que a pessoa possa ter, ela pode sim desencadear alterações comportamentais e alterações comportamentais, por sua vez, também podem ocasionar ou serem expressas como sintomas
físicos. E isso tudo existe toda uma questão neuroendócrina por detrás, que é explicado e hoje em dia é muito estudado, inclusive alterações de cortisol, marcadores inflamatórios. Então, hoje se tem um entendimento, inclusive neurobiológico e neuroquímico, de o porquê que isso acontece. Infelizmente, as pessoas ficam irritadas mesmo quando o médico fala isso, como que se o médico não quisesse dar atenção àquilo que ela está falando. Mas isso é uma grande verdade e esse conhecimento vem principalmente desde a década de 80 e isso tem sido cada vez mais estudado. Mas como que o médico consegue, professora, perceber no atendimento que a questão pode ser de um fundo emocional do paciente? A questão é que primeiro tem que ser excluída doenças clínicas, né, que possam corroborar com isso e depois faça uma hipótese de que possa ter algum fundo emocional que possa estar ocasionando isso. É importante que o médico se atente também a fazer perguntas e questione o paciente não somente, e remete àquela sua primeira pergunta, do bem-estar físico, mas como que ela está também emocionalmente, né? Então, isso faz parte de uma boa consulta médica. É comum, professor, pacientes chegarem a atendimentos psicológicos, tendo algum problema que originalmente que provocou ele buscar esse atendimento? Foi uma questão de saúde, digamos que física, algum problema no corpo dele? A gente tem que levar em consideração todos esses aspectos, né? Pode ser tanto de origem física quanto de origem psicológica, né? Em geral, para a nossa clínica, né, para a psicologia, quando há um problema físico, né, identificável, a gente imediatamente sugere que essa pessoa vá a um profissional, né? Seja ele um psiquiatra ou um clínico, depende do que a gente verificar ali, né? Se for uma coisa um sintoma que não é muito identificável para a nossa área, né? É importante que a gente tenha essa conexão, né? Esse atendimento que a gente chama de interdisciplinar, né? Porque não partimos do pressuposto que não dá para você isoladamente atender uma pessoa com toda a demanda ali que ela traz, né? Então a gente conta sempre com outros profissionais, né? Seja no serviço público ou mesmo no privado, com essa possibilidade de indicar para algum colega, né? Seja ele um psiquiatra, um neurologista, ou mesmo um clínico, às vezes alguma coisa no âmbito ali da própria fisioterapia, né? Dependendo do problema que a pessoa nos apresenta. Então, assim, todo esse começo, né? Esse início de tratamento são entrevistas de fato que a gente faz para tentar clarear esse diagnóstico, né? Para fazer um bom diagnóstico, uma boa conduta terapêutica com esse paciente. Agora, professora Isabela, quando que a pessoa pode perceber que uma questão de uma ansiedade que ela está passando, que ela pensa que é um estresse do dia a dia, quando é que essas questões que parecem mais, digamos que simples, da emoção dos sujeitos, pode realmente ter se tornado um problema de saúde mental? O primeiro grande ponto é o tanto que isso impacta na pessoa. Né? Então, quanto que aquele sujeito interpreta aquilo como um real sofrimento para ela. Então, uma vez que a pessoa, ou que o sujeito, interprete isso como um sofrimento para ela, seria interessante que ela procurasse ou um clínico, ou um psiquiatra, ou um psicólogo, né? E discutisse essas questões mesmo para que seja para dirimir possíveis dúvidas, que aquilo seja, por exemplo, um diagnóstico de um transtorno psiquiátrico, de um transtorno de ansiedade, ou eventualmente que seja feito, diagnosticado por um psiquiatra, por um clínico, por um psicólogo, que é um momento, uma circunstância de vida que ela está passando, eventualmente pode ser manejado com psicoterapia esse momento, caso ela não esteja lidando bem com essa situação, mas que ela procure realmente um profissional da área para fazer esse correto diagnóstico, desde que aquilo esteja impactando na vida dela e na qualidade de vida dela, no dia a dia dela, na performance dela, no convívio com os outros, na performance, quando eu falo profissional, junto aos seus pares, junto aos seus companheiros, junto às suas relações próximas, junto aos seus amigos, né? Ou eventualmente até que quem esteja próximo da pessoa comece a falar, olha, você não está tão bem, talvez seria interessante você procurar um profissional e essa pessoa realmente procurar um profissional para fazer um correto diagnóstico ou uma correta entrevista para que isso seja realmente dirimido, que isso seja
esmiuçado qual é o real problema da pessoa. Muitas pessoas têm medo, professora, e há um grande preconceito na sociedade de serem taxadas de loucas e por isso às vezes deixam de procurar ajuda. Isso realmente acontece, da pessoa ficar ali guardando um problema, deixar de procurar um auxílio com medo de ser taxada, colocada numa caixinha? Você é louco? É o grande problema que nós enfrentamos, né? E é o que é entendido como estigma. As pessoas têm medo de procurar psiquiatra, ou elas acham que psiquiatras e psicólogos são para tratar de pessoas loucas, com problemas mentais, ou que elas simplesmente vão chegar no consultório, eu já escutei isso, e falar, é porque você vai ler minha mente, né? Isso não é possível de ser feito. Infelizmente, é um estigma, é um preconceito que as pessoas têm. E para nós, né, profissionais da saúde mental, tanto para mim quanto para o professor Rinaldo, nós temos certeza que doenças mentais, quaisquer que sejam elas, depressão, transtorno depressivo maior, o transtorno de ansiedade, a esquizofrenia, o transtorno bipolar, eles são doenças que para nós são como qualquer outras doenças. Por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, são doenças tratáveis, né, e importantes de serem, algo importante é que os pacientes podem conviver na sociedade, tratando, levando uma vida normal, usual, com um tratamento adequado. Então, a grande questão é o estigma e como que tanto a própria pessoa tem que lidar com esse estigma, quanto aqueles que as rodeiam. Para nós, é uma doença, claro, que precisa de cuidados, mas não é uma doença assim como a hipertensão, o diabetes, como qualquer outro tipo de doença. Professor Rinaldo, tem pessoas que têm medo também, preconceito de procurar uma terapia, um atendimento psicológico. E às vezes se questionam, eu já desabafo com meus amigos, já converso com a minha família. Qual que é a diferença de conversar com um amigo, a pessoa estando passando por um problema, depressão ou uma questão emocional não tão grave, dessa conversa com os amigos, esse desabafo de um atendimento de fato psicológico, profissional? Certo. Olha, é muito comum isso que você disse, né? As pessoas dizerem, não, mas eu vou lá no profissional, no psicólogo, eu vou ficar conversando. Eu converso com pessoas próximas, com familiares, e aí eu resolvo essa minha situação, né? Não é nesse sentido, né? O tratamento, obviamente, se pauta por outras técnicas, por outros métodos, né? E há, de fato, um esvaziamento, vamos dizer, de uma angústia inicial que a pessoa apresenta, né, naquele momento de vida dela, e com um amigo ou com um familiar ela pode sim esvaziar aquele conteúdo momentaneamente, né? Mas o trabalho profissional, o trabalho que um psicólogo faz, ou mesmo quando um psiquiatra também faz uma psicoterapia com o seu paciente, é um trabalho permeado por técnicas, né, por métodos não só de entrevistas, mas como de marcação, de desenvolvimento ali daquele processo, né? E que passa longe dessa questão informal, né? Então tem todo um processo que acontece, né? A gente chama inicialmente um processo de transferência do paciente para com a gente, né? E que no manejo dessas técnicas, no manejo desses métodos, a psicoterapia se desenvolve, né? Agora, eu queria ler uma citação, uma frase, eu não sei se eu vou falar o sobrenome correto, mas é de Eleonor Longden, que diz o seguinte: a questão mais relevante na psiquiatria não deve ser o que há de errado com você, mas sim o que aconteceu com você. E é uma frase que eu encontrei em alguns sites com reflexões sobre a questão de tratamentos hoje para quem está com sofrimento mental. E que fala que o mais importante não é um diagnóstico, mas sim o que a pessoa vivenciou. Como que hoje, professora, os atendimentos psiquiátricos e também, professora, a questão da psicologia têm tratado isso do que aconteceu com o sujeito, o que ele vivenciou para chegar até uma situação de um transtorno mental? Uma questão bem polêmica, né? A questão de um diagnóstico formal, psiquiátrico, de um transtorno mental. É importante que as pessoas entendam que, quando nós falamos dos transtornos mentais, é importante ser entendido que existe uma vulnerabilidade genética, então a pessoa já tem uma carga genética para isso. Ela tem inúmeros fatores estressores que ela passou ao longo da vida, desde a infância, algum tipo de
maltrato ou abuso. Associado a isso, ela tem uma alteração neuroquímica de marcadores inflamatórios e alterações neuroquímicas. E frente a fatores estressores, e cada pessoa ela vai ter o seu momento, cada pessoa ela tem o seu próprio fator de estresse, isso é algo individual para as pessoas. É claro que existem fatores estressores em geral para a população, por exemplo, aquele desastre de Mariana é algo que impactou de uma forma geral e que para aqueles moradores ali é um fator estressor importante, mas cada um de nós, dentro de uma construção de vida, tem a sua particularidade, os seus fatores estressores que vão culminar com o desencadeamento de um quadro psiquiátrico formal, né? Então, o interessante, o importante é mais do que isso, mais do que o que a pessoa passou, é como ela está vendo aquilo que ela passou, como ela está enfrentando aquilo que ela passou. Então, penso que a grande questão é essa, porque às vezes nós não temos uma foto daquele momento, do que a pessoa passou, e mesmo se nós tivéssemos, nós não sabemos realmente o que passou dentro da cabeça da pessoa naquele momento que passou. Então, nós sabemos, por exemplo, que o desastre de Mariana aconteceu, mas o que para cada pessoa, para cada indivíduo, aquilo significou dentro do ser dela, isso é algo próprio da pessoa. Então, o mais importante é como que a pessoa lida com aquela situação. Como que a história de cada pessoa vivenciou, professor, essa questão das emoções delas realmente afetam essa saúde mental? Reiterando o que a professora Isabela disse, cada um de nós, né, obviamente, nós somos seres únicos, né? Cada um de nós tem a sua singularidade, né? Então, mesmo partindo da constituição genética, dos primeiros contatos sociais que a gente tem com a família ou com os responsáveis que a gente teve, né, legais ou, enfim, pessoas com alguma ligação afetiva que fizeram parte dessa constituição de vida nossa desde ter infância, todo esse processo, né, depois o desenvolvimento ali com as escolas e com os contatos que a gente vai fazendo no nosso território, na nossa circunvizinhança, enfim, tudo isso faz com que a gente seja cada vez mais único, né? Pessoas singulares, né? Cada um de nós tem a sua história de vida, né? E a forma com que a gente vai suportar algum trauma ou alguma experiência adversa e tal, é da pessoa, não é? Então não tem como a gente predizer o que deve ser feito, se acontecer tal episódio traumático a gente vai fazer assim, ou se acontecer dessa forma a gente vai fazer de uma outra forma, etc. A gente tem que considerar o sujeito, né? Tem que considerar a subjetividade. É nesse caminho que a professora Isabela nos coloca, né? Podemos dizer, essa exclusividade de um tratamento, né? Eu não posso estabelecer um tipo único de tratamento para aquele tipo de transtorno que a gente diagnosticou. Tem isso sim, a gente segue algumas bases, né? Algumas evidências para aqueles casos específicos, mas eu tenho que considerar a pessoa, né? A partir dessa pessoa, por isso que essa frase sua, né, eu não tenho que levantar outras hipóteses, eu tenho que ver o que houve com ela e como é que ela reagiu a isso. E aí o tratamento começa aqui, a partir dessas considerações. Agora, professores, a Organização Mundial da Saúde realizou um Atlas da Saúde Mental e, de acordo com os dados que foram levantados nesse Atlas, chegaram à conclusão de que, em média, 1 em cada 10 pessoas no mundo sofre de algum transtorno mental. Então, 10% da população mundial sofreria de algum transtorno mental. Por que esse número tão grande hoje, professora? Então, eu penso assim, quando nós vamos pegar, por exemplo, qual é a porcentagem das pessoas que têm alguma doença cardiológica? Possivelmente 20% da população. Para nós, médicos, profissionais que lidamos com a saúde mental, isso é uma questão própria de genética da pessoa, a carga que ela vem passando, né? Como o professor Rinaldo falou, colocou muito bem, quais foram as relações estabelecidas dela durante a infância, durante toda a sua criação, e isso é uma carga do qual as pessoas vão tendo. Então, assim, de uma certa forma, quando nós conversamos, por exemplo, eventualmente com alguns geriatras, eles brincam, ou eles falam, olha, a cada década de vida você adquire uma doença.
E a saúde mental ou a doença mental pode ser uma dessas doenças, né? Então, sem haver muito estigma ou polêmica, o transtorno mental, assim como qualquer outra doença, é uma doença, acima de tudo. E que as pessoas algumas pessoas têm uma vulnerabilidade genética para ter um transtorno mental, outras para ter hipertensão, outras para ter obesidade, outras para ter diabetes, e assim que eu penso que deve ser encarado como uma doença. Para a gente que vai acompanhando a mídia, vendo notícias, fica um pouco a impressão de que como se fosse as questões de saúde mental fossem a ordem do dia, como se fosse um grande problema hoje do mundo. O senhor tem essa percepção também, professor Rinaldo? A mídia, enfim, a gente tem algumas questões, né, que devem ser avaliadas com cuidado, porque o tempo todo a gente tem profissionais dos mais diversos ou leigos mesmo, né, fazendo análises, aparecendo, né, um veículo de comunicação às vezes tem uma mídia aí, um rádio ou uma TV de 300 mil, 1 milhão de pessoas que estão vendo aquele programa ali na hora e que a população às vezes tende a corroborar com o que está sendo dito, né, ela aceita aquilo que está sendo dito, né. Então, eu acho que um ponto fundamental para a gente pensar aqui, é claro que isso vai sendo discutido porque interessa às pessoas, né? Esse assunto, né? Às vezes a gente, não é difícil, né, professor? Se eu pego um manual ali, o CID-10 ou DSM-5, se a gente ler um pouquinho mais, a gente vai ficar um pouco receoso, porque a gente se enquadra em muitos daqueles transtornos, né? Então, não é difícil a gente ter algum problema, né? A forma com que a gente lida é que é diferente, né? Isso é um pouco do que a gente falou anteriormente. Mas eu queria reiterar também essa questão da loucura, do conceito de loucura que a gente está discutindo aqui. Na verdade, é um conceito muito abstrato, né? A gente não tem uma definição do que é loucura, né? A gente pode pensar numa discussão que já foi muito trabalhada em vários meios, né? Que é a questão do normal e do patológico, né? E aí a gente vai chegar a uma conclusão que depende do momento que a gente está, né? Daquele tempo, daquela era cronológica, vamos dizer assim, né? Então, o que era loucura, por exemplo, na Grécia Antiga, não é mais hoje, e vice-versa, né? A gente tem diversos exemplos. Por exemplo, aquelas sacerdotisas, as pitonisas, né? Aqueles conselhos que eram dados, né? por representantes sociais mais elevados. E algumas religiões também, a gente tem vários exemplos, né? De pessoas que se comunicam com Deus, que veem Deus, que falam com algumas entidades religiosas importantes. Para a questão técnica, né, científica, se a gente for avaliar assim, são todos delirantes, né? São todos loucos, né? Vamos dizer assim. Mas isso depende muito da época, né? Das crenças que as pessoas têm. E é muito difícil, então, a gente querer, por exemplo, hoje, contornar com total eficácia o que é normal e o que não é, né? Porque dificilmente a gente fica só no que é normal, né? Eu acho que há um problema aí se eu afirmo categoricamente que eu sou um sujeito normal, né? Então o trabalho que a gente tem feito muito hoje, né? A gente tem feito avanços aí nessa discussão em saúde mental, de saber um pouco mais sobre a subjetividade, né? Saber um pouco mais sobre esse sujeito que às vezes ele não se encaixa nessas normas que a gente tem, né? Nessas normas que estão impetradas aí, seja pela ciência, seja pela cultura. Então essas pessoas, quando elas não se enquadram, elas escapam um pouco. Normalmente esses são os loucos, né? Aqueles que não aderem a essas normas impostas socialmente. Então a gente tem que vislumbrar esse universo, né? Vislumbrar essas singularidades, né? Para poder dar conta daquilo que a gente chama de loucura, né? E levando mesmo em alta consideração que a loucura, que algumas doses de insanidade, elas fazem parte do humano, né? A gente tem que considerar, às vezes, momentos de vida, como a professora falou, que a gente não está bem, né, na adolescência, nessa transição para a idade adulta, ou quando a gente começa a perceber que os nossos metabolismos não são mais os mesmos e tal, geralmente as pessoas não recebem isso muito bem, né? Então são momentos de fragilidades que a gente tem, de algum incômodo psíquico, né, que se a gente não tem uma estrutura razoável ali e contando com esse universo que a gente tem hoje atualmente, né, de instabilidade de trabalho, de políticas públicas, de
de violência urbana em geral, né? Essa violência virtual que a gente tem hoje nas mídias também, a gente não consegue ficar tão normal, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter com todas essas circunstâncias que eu enumerei. Um ponto importante que o professor Rinaldo tocou e que eu gostaria de falar também é o seguinte: até um certo tempo atrás, era vergonha, as famílias tinham vergonha de expressar que os parentes tinham problema mental. Então, eventualmente, nossa, um primo tem esquizofrenia, era algo velado dentro das famílias. E hoje, de uma certa forma, essa questão de uma maior disseminação também do entendimento de saúde mental, isso também ficou, de uma certa forma, as famílias estão mais confortáveis, as pessoas estão mais confortáveis de falar, olha, eu tenho alguém que tem esquizofrenia dentro de casa, eu tenho alguém que tem transtorno bipolar, eu sou dependente químico, ou as pessoas falarem, eu tenho transtorno depressivo. Isso ficou mais fácil. Agora, uma grande questão que eu tenho visto muito é que as pessoas têm confundido um pouco o que é infelicidade com o que é realmente, por exemplo, ou circunstâncias de vida com um diagnóstico formal psiquiátrico de um transtorno depressivo. E isso tem que ser também taxado de uma forma muito clara. Então, existem sim os quadros psiquiátricos, os quadros clássicos, e existem eventualmente circunstâncias de vida ou momentos de vida da pessoa em que ela vai ficar mais fragilizada ou ter sintomas ansiosos ou eventualmente ter sintomas depressivos nos quais ela precisará eventualmente de um auxílio, eventualmente de um profissional de saúde mental para auxiliá-la. Pode ser ou não tratamento farmacoterápico, de preferência sempre auxiliado por um tratamento psicoterápico de suporte, mas o que eu queria falar é isso, que de uma certa forma é muito mais fácil, tenho visto de uma forma mais fácil, as pessoas aceitarem ou falarem um pouco mais sobre pessoas que têm problemas de saúde mental dentro de casa e também, por outro lado, tem uma supervalorização eu estou infeliz, logo eu estou deprimido. E são questões diferentes, né? E felicidade ou infelicidade são circunstâncias de vida. E um diagnóstico formal de um quadro depressivo também é algo que... Os dois são importantes para o sujeito, mas eventualmente os tratamentos ou as formas de abordagem são diferentes. Passa por aquilo que os senhores comentaram de identificar quando que está realmente afetando a vida do sujeito, outras pessoas percebem uma mudança e buscar realmente a ajuda médica, né? Tem um levantamento que foi realizado, professores, pelo Conselho Federal de Psicologia, abordando a reforma psiquiátrica que foi realizada no Brasil no ano de 2001. Esse relatório é o relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas. O Conselho verificou realmente hospitais psiquiátricos por todo o país, em todas as capitais e no Distrito Federal, para verificar como que era realizado o atendimento a pessoas em situação de sofrimento mental e se estava condizente com aquilo que é preconizado pela reforma psiquiátrica de 2001. O resultado não é positivo e foi concluído que realmente as pessoas, em geral, que são atendidas em instituições que atendem quem tem algum sofrimento mental, elas costumam ser privadas do convívio social, ficam sem um celular, ficam sem poder conversar com a família no momento que elas sentem vontade. Então, apesar de haver uma luta antimanicomial, são instituições que simulam um manicômio. Como que isso é visto hoje pela comunidade médica, professora? Então, existem dois conceitos importantes, né? De uma certa forma, o que é colocado como comunidade terapêutica são locais para internação para pacientes com quadro de dependência química, né? Os hospitais psiquiátricos, e hoje em dia, o que é permitido ao médico em internações em hospitais psiquiátricos. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte nós temos 2 hospitais psiquiátricos públicos, que são Raul Soares ou Galba Veloso. É permitido uma internação psiquiátrica de um paciente. E essa internação, de uma forma em geral, a internação ela se dá quando o paciente está colocando a vida dele em risco ou a de outras pessoas em risco. Isso é certificado por um médico. Caso o paciente não se recuse a essa internação de uma forma voluntária, ele não tenha o entendimento que ele realmente está colocando a vida dele em risco, ou que ele esteja colocando a vida de outra pessoa em risco, que um familiar, né, assine e concorde com essa internação. Grande parte de o que eu tenho visto, que essas comunidades terapêuticas, não posso falar quais aqui, mas eu já escutei relatos diversos, é que não se tem isso, e
por exemplo, quando você vai internar uma pessoa num hospital psiquiátrico, você tem que assinar um documento que vai ser reportado ao Ministério Público, e isso é tudo legal, de uma forma legal, e isso é até preconizado pela própria reforma psiquiátrica. Essas comunidades terapêuticas, eu não sei se elas estão cumprindo essas normas que são as colocadas. Então, a grande questão é isso, saber se realmente esmiuçar um pouco mais isso, se são comunidades terapêuticas nos quais as normas, os preceitos médicos e da boa prática médica têm sido cumpridos, né, que aí, porque dentro dos hospitais psiquiátricos, dos quais eu conheço aqui em Belo Horizonte, essas normas de formulação legal e de assinatura de documentos e de envio de documentos ao Ministério Público, isso é cumprido de uma forma, isso é feito de uma forma formalmente, porque realmente não tem como ser de outra forma. A gente fala muito hoje nesse campo social e também uma discussão do jornalismo, professora, da questão do local de fala. Então, né, eu posso identificar que sou realmente alguém em tratamento de um transtorno mental, que é o transtorno da depressão. E passei pela situação de ser internado e foi a pior experiência da minha vida. Eu acho que acontece também, às vezes, que o seu contato com um médico, essa conversa que é feita, às vezes acontece de ter um certo preconceito do médico ou do enfermeiro que faz uma triagem, de não conversar com você, de não entender aquilo que eu falei, do que aconteceu com você, do que você passou. E como a senhora disse também, da questão dos dependentes químicos. Quando eu fiquei internado, muitas pessoas eram dependentes químicos, outros que estavam ali, que eu chamo que eram meus colegas, estavam numa situação um pouco mais grave do que a depressão, mas o que eu senti falta foi de uma conversa para entender o que eu estava passando antes de eu ser internado. Isso não ocorre também, dos médicos não terem esse momento, essa conversa, ou de estarem lidando com pessoas que estão com tanto sofrimento, às vezes tão grave, que já chega uma pessoa e percebem que ela tem que ser internada? Às vezes dá para ver, assim, paciente, né, antes de entrar aqui na UFMG, eu já trabalhei em alguns hospitais psiquiátricos, então, assim, já chegou paciente para mim algemado pela polícia, algemado pela família, e a família conta os relatos, a polícia conta o que estava acontecendo, assim, ou eventualmente o paciente se colocando em risco e eventualmente me colocando em risco também, já fui agredida por paciente, então, eventualmente isso acontece, os pacientes nem, depois que eles saem dos momentos de surto, eles nem se lembram de que isso aconteceu. Então, infelizmente, eu não posso falar o que foi a sua situação, o que aconteceu, mas pacientes em quadros eventualmente psicóticos graves ou em quadros de libação, por qualquer tipo de droga, eles às vezes realmente vão fazer coisas ou vão fazer coisas das quais depois eles não se lembram. Mas tudo, assim, claro que o médico tem que relatar tudo em prontuário, tudo que aconteceu, mas infelizmente eu não vou saber o que aconteceu, né? E o ideal é que sempre tenha uma conversa, mas eventualmente é isso. Já tive paciente de me agredir dentro do consultório, o paciente chegar algemado pela polícia, a polícia falar o que ele fez, assim, sabe? Assim, que precisava de 6 enfermeiros para contê-los. Entendo. Como que o senhor vê essa questão, professor, desse relatório do Conselho de Psicologia, desse atendimento não está sendo realmente o adequado a pessoas que estão no sofrimento mental? Sim. Eu vou no raciocínio da professora Isabela também, né? Eu acho que tem 2 questões fundamentais para a gente pensar aí. Eu não tive acesso a esse relatório ainda, mas a gente tem que pensar na questão das instituições psiquiátricas que a gente tem, de como é que está o atendimento ali, não é? A gente teve momentos, não é, de avanço, não é, de uma diminuição de leitos psiquiátricos e de uma inspeção, não é, nessas instituições, porque tinham algumas que realmente era abaixo da crítica a questão dos direitos humanos, etc. e tal. Então, a tendência foi que isso paulatinamente foi diminuindo, mas ainda temos grandes problemas, não é? Eu acho que até em função ao mesmo tempo que a gente vai diminuindo os leitos psiquiátricos e as instituições, a gente teria que aumentar a potência da nossa rede. E isso, ainda mais agora, né, nesse momento que a gente atravessa, são momentos um pouco delicados, né? A gente não tem tanto investimento assim nas nossas políticas públicas, aí falando aqui especificamente de saúde. Temos em outros setores também, mas a gente está discutindo a saúde, não é?
E um outro problema, essa é uma questão, e o outro problema é sobre as comunidades terapêuticas, né? Aí eu penso o seguinte, que nelas sim está havendo um investimento forte do Ministério da Saúde, né? E eu vejo com cautela isso, porque muitas dessas instituições, dessas comunidades terapêuticas, que às vezes não tem médico, não tem psicólogo, etc., às vezes tem voluntários, mas assim, não pode haver um tratamento numa instituição que seja formado por voluntários ou por profissionais que não sejam da área da saúde, porque é um tratamento de saúde, não é? E aí você vai fazer a base desse tratamento pautada na religiosidade, na disciplina e no trabalho ali ergoterápico, né, na produção, que o trabalho dignifica o homem, né, que o ócio, enfim, provoca... Mente vazia, oficina do diabo. Exato, né? Então você põe o cara para trabalhar 16 horas por dia, que aí não vai ter essa oficina do diabo, né? Então, assim, eu acho que isso é muito delicado, porque são verbas públicas, verbas da saúde, que muitas vezes não há esse tipo de tratamento, pelo menos em saúde não. Tem outros tratamentos que a pessoa pode acreditar, pode ir lá fazer e tal, mas fica um pouco incongruente, no meu entendimento, você ter um investimento forte, né, do Ministério da Saúde em instituições que não são de saúde, né? E aí eu vejo, talvez esse relatório do CFP esteja dizendo isso, né, que há uma proliferação dessas instituições, né, um incentivo forte do Ministério da Saúde e algo que começou há pouco tempo aqui, né, que a gente tem casos de sucesso em Pernambuco, em São Paulo, aqui em Belo Horizonte também, que é a política de redução de danos, né, que vinha sendo implantada aqui em alguns serviços abertos, nos CAPs AD, né, AD3, especialmente aqui em Belo Horizonte, né, os Sersans belo-horizontinos, tem um investimento inversamente proporcional. Então, assim, eu acho que a gente está chegando num momento crítico, né, a questão das drogas, né, do uso prejudicial, né, do uso que faz com que a pessoa saia do seu prumo e, como a professora disse, comece a prejudicar o seu dia a dia. Não adianta a gente ficar simplesmente internando as pessoas, porque não vai ter vaga para começar, né? Então, esse tratamento é um tratamento diferenciado, né? Um tratamento que a gente vê sucesso em outros países, na Holanda, em Portugal, no Uruguai, vários países, né, que a gente tem, na Itália, que a gente tem essa política de redução de danos muito forte, né? E essas políticas fortes, elas vêm do governo, né? Não vêm de outras entidades ali, nem privadas e nem algo que não seja da saúde, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante para a gente pensar hoje. É um momento muito delicado, né? Eu afirmo, né, por minha conta, que há um retrocesso nessa política, né, de tratamento, especialmente na questão de álcool e drogas, né? E que a gente tem que pelo menos equilibrar isso. Pode haver esses tratamentos em comunidades terapêuticas com alguma regulação governamental? Ok, né? Isso pode haver. Agora, não haver o incremento, o investimento nas políticas públicas de saúde, eu vejo isso como um grande problema. Porque o que o professor Reinaldo quer falar é que existe uma grande diferença entre que é um hospital psiquiátrico de uma comunidade terapêutica. Então, um hospital psiquiátrico você vai ter atendimento médico, psicoterápico, e uma comunidade terapêutica não necessariamente é pautada nisso. Então, nós temos que ter certeza desse relatório, se ele está se referindo aos hospitais psiquiátricos ou às comunidades terapêuticas. E isso é algo que é importante, né? Agora, um outro preconceito, professores, que quem está numa situação de transtorno mental pode enfrentar, e também é um apontamento do relatório, é uma mistura entre religião e um tratamento médico. A pessoa fala, você está deprimido porque não está com Deus na sua vida. Você tem transtorno porque está possuído, alguma coisa do tipo. Como que os familiares, como que a própria pessoa que vive com uma situação de transtorno mental pode lidar com essa situação, respeitando as crenças de cada sujeito, a fé de cada indivíduo, mas não abandonando um tratamento médico, professora? Então, dentro, né, das próprias características de um transtorno mental, acima de tudo, o que nos pauta, seja o CID, que é o Código Internacional de Doenças, seja o Manual de Diagnóstico de Estatísticos de Psiquiatria, que é o DSM, eles sempre colocam para nós, médicos, que tem que ser respeitado a religião da pessoa.
E como médicos, nós temos que respeitar a religião. Então, mesmo que você, né, para nós médicos, profissionais da saúde mental, é importante que seja respeitada a religião, mas eventualmente, mesmo dentro daquela religião, a pessoa ela está no momento de uma característica de uma doença mental. Então, a religião dela vai ser respeitada, claro, né? Mas existem características muito distintas entre religião e realmente um adoecimento mental propriamente dito da pessoa. É claro que o médico tem que saber isso e saber dentro da comunidade. Então, por exemplo, posso dar um exemplo aqui, que em uma época da minha vida eu atendi uma índia que nem falava português. Ela vinha com uma pessoa da FUNAI para conversar. E essa pessoa da FUNAI que tinha que me explicar quais que eram os costumes, os conceitos religiosos daquela tribo, para eu entender qual que era realmente o diagnóstico médico psiquiátrico na Índia. Foi feito esse diagnóstico médico, psiquiátrico, tratamento adequado, dentro de um entendimento de qual que era a cultura e a religião daquela pessoa. E isso é importante. A Federação Mundial da Saúde Mental dedicou o dia 10 de outubro, desse mês agora de outubro, sobre uma reflexão sobre a saúde mental dos jovens. A justificativa da federação é que o mundo está cada vez mais conectado, os jovens passam mais tempo na internet, nas redes sociais e em contato com crimes de ódio, com crimes cibernéticos, bullying, perseguição, e também falaram sobre a questão da comunidade LGBT. Qual que seria a importância, professor Rinaldo, de neste ano a reflexão ser dedicada sobre a saúde mental dos jovens? A gente verifica, não é, uma série de transtornos ou de problemas que os jovens vêm nos mostrando, né, ao longo desses últimos anos, que estão relacionados com essa questão da comunicação muito aberta da internet, né, do acesso que se tem a diversas comunidades, né? Vou citar um exemplo para ilustrar essa situação, que é o cutting, né, a autolesão, que tem sido, tem aparecido de uma forma até assustadora nas escolas, né, de meninos e meninas jovens de 11, 13, até não são muito mais velhos, tem também mais em jovens e tal, mas acontecem mais nesses adolescentes, em que não há prerrogativa a priori de suicídio, mas há uma divulgação em massa, né? Eles têm comunidades, eu me associei durante um tempo para conhecer esse processo, né? Fiz um trabalho numa escola com relação a isso, e há uma identificação, às vezes para a gente, né, para a nossa geração, uma coisa que você vai se cortar, né, de uma forma, fazer um desenho, algumas frases e tal, e essa dor te provoca, eu não digo prazer, mas ela tampona uma dor emocional que você não quer ter, que você quer esquecer, né? Talvez para os pais isso não faça muito sentido, né, para a nossa geração e tudo, mas isso tem um significado muito forte para esses jovens, né? E o que eu vejo, acho que é muito importante a gente tratar dessas temáticas, é que o que tem faltado, né, nessas relações, o que a gente vê nesses trabalhos de autolesão, é que falta proximidade, falta afeto entre as pessoas, né? Os pais com essa vida tumultuada, com essa vida insegura, né, no seu trabalho, no trânsito, na cidade em geral, isso tem gerado um distanciamento, né? Às vezes eu quero compensar a falta de tempo, a falta de conversa ali, de contato com o meu filho, dando presentes, dando, né, celulares extremamente avançados, máquinas, fazendo uma compra exorbitante num shopping para compensar isso, mas o afeto não é compensado nesse sentido, né? Então essas crianças sentem, esses adolescentes sentem isso, né? Então esse corte que é feito no corpo, isso são palavras de uma paciente que eu vi num trabalho, ela fala que esse corte no corpo é para aliviar os cortes que eu sofro na minha alma, não é? Então, assim, para aliviar essa questão emocional pesada, eu tenho dor física, tranquila, dor física não tem problema, né? E aí eu compartilho isso com os meus pares, né? Tem várias, né,
comunidades que as pessoas compartilham isso aí. E é um mundo meio de eu dizer o meu sofrimento para você, porque ninguém me escuta, né? Então, geralmente, os pais não sabem disso, os próximos não sabem disso, né? Quando eles descobrem, desaba o mundo deles também, né? Nossa, mas eu sempre fiz tudo, dei o melhor de mim, da minha vida, etc. E aí o meu filho faz isso, né? Então tem uma incompreensão dupla, né? Os filhos não dizem isso, ele não fez o melhor para ele, né? E vice-versa. Então, eu acho que é uma questão dos afetos que estão muito, não só muito diluídos, mas assim, as pessoas não estão encontrando, né? Então, às vezes, a exacerbação da violência vem dizer disso, né? Não, eu estou fazendo isso porque eu não tive nada, né? Não de uma forma consciente, mas enfim, eu acho que esses problemas que estão postos aí e que a gente deve trabalhar assim, deve falar sobre isso, é em função de um esvaziamento afetivo e emocional que as pessoas têm tido hoje. E eu tenho lido muito sobre esse assunto, sobre os jovens, sobre essa nova geração. E, inclusive, muito interessante isso que o professor Rinaldo colocou e que se tem de entendimento isso, e a questão dos pais e dos jovens. Os pais falam assim, mas eu dei de tudo para você. E essa questão de os pais, hoje em dia, darem de tudo, e a importância que esses meninos estão sempre tendo tudo, mas eles não têm o que é mais importante, que é a negativa. Aprender a lidar com o não, aprender a lidar com adversidades da vida. Então, eventualmente, eles se ingressam em diversas questões de vida, seja o término de um namoro, uma nota baixa na escola, e aí eles não sabem como reagir a isso, e aí eles acabam reagindo de uma forma exacerbada a isso. Então, o que se tem entendido hoje, e isso é uma discussão filosófica que não é só aqui no Brasil, mas essa discussão filosófica sociológica e filosófica do jovem, dessa questão de se dar tudo e nunca se falar um não para os filhos, o quanto que isso tem sido danoso atualmente para essa nova geração. Porque essa nova geração, e muito do que eles chamam da geração do milênio, ela não sabe lidar com frustrações. Ela não sabe lidar com o não. Ela não sabe lidar com não ter sido a melhor da escola, não ter ganhado uma medalha. Hoje em dia, todos ganham medalha na escola, independente de você ter tirado 100 ou você ter tirado 10. E isso, para um amadurecimento psíquico da pessoa, isso é muito ruim. Então, isso tem que ser trabalhado, o que hoje em dia é colocado e como que tem que ser trabalhado, essa questão de resiliência do jovem, como ele vai resistir às intempéries da vida, porque viver não é fácil, todo mundo sabe o tanto que é difícil viver, e os pais aprenderem a dizer não, os filhos saberem quando escutarem esse não e lidarem com esse não, é uma forma de amor. Pai não é só aquilo que sempre está dando tudo, mas falar o não, muitas vezes, vai educar muito mais o filho do que estar sempre falando sim, dando presente, pode, isso pode ligar a televisão, pode ficar até meia-noite, não tem problema. Isso não, hoje em dia os estudos têm mostrado que isso não é interessante para a saúde mental desses jovens. Agora, professores, já estou ficando um pouco ansioso, porque a gente tem 1 hora só para falar de um assunto tão importante, e vou falar então um pouquinho, a gente tem que buscar ser um pouco mais objetivo agora para dar tempo de abordar algumas questões importantes. Falando da ansiedade, há um levantamento da Organização Mundial da Saúde dizendo que o Brasil é hoje o país com a maior incidência de transtornos de ansiedade. A gente percebe isso na conexão às redes sociais, chega uma mensagem no WhatsApp, a gente já fica ansioso para responder uma notificação do Facebook, do Instagram. Quando que a gente pode perceber, professora, que eu realmente estou passando por uma situação momentânea ou que a minha ansiedade se tornou realmente um transtorno? Então, novamente, aquela questão, a partir do momento que está impactando na sua vida, que tem, inclusive, trago para você sintomas físicos, né? Insônia, tensão muscular, dores, diarreia, dias sem dormir, irritabilidade, agressividade. Esses sintomas todos podem, preocupações exacerbadas. Então, que as pessoas falam, mas você está preocupado demais com o quê? Não precisa dessa preocupação. Precisa de responder o tempo todo o WhatsApp?
precisa de estar o tempo todo conectado, né? Então, a partir do momento que você começa a enxergar isso, é importante que você procure realmente um médico para saber se aquilo, um médico, um profissional de saúde mental, para saber se aquilo realmente é um quadro psiquiátrico, um quadro eventualmente não formal, não um diagnóstico formal de um transtorno de ansiedade, mas até mesmo procure um profissional de saúde mental que lhe fale, olha, não está legal aqui, você tem sintomas ansiosos importantes que podem ser tratados nesse momento com um acompanhamento psicoterápico adequado, né? Então, isso é importante. E é isso, é o grande problema da mídia, o tempo todo está conectado, o tempo todo tendo que responder, o tempo todo está tendo que estar atualizado sobre tudo. Isso é humanamente impossível, se a gente parar e pensar assim. O tempo todo você está respondendo WhatsApp, e-mail, sabendo tudo de todo mundo, o que acontece aqui ou na China, e com profundidade. Não é possível ser humano saber tudo de tudo o tempo todo. Agora, falando um pouco da depressão, professor, além do que a gente já comentou aqui sobre a pessoa não confundir uma tristeza momentânea com um quadro de depressão, há um grande preconceito também da sociedade de falar com a pessoa, reage, levanta da cama, isso é um drama que você está fazendo. Como que nós podemos amparar uma pessoa que está num quadro de depressão ou no quadro de um transtorno bipolar, esquizofrenia, qualquer outro tipo de transtorno mental? Como que nós podemos, nesse convívio social, ampararmos mais uns aos outros? Sim. Bom, eu acho que um ponto fundamental, né, a professora Isabela tocou nesse ponto, é a gente ter um direcionamento mais preciso desse quadro do sujeito, né? Se de fato ele está num processo, né, se ele está deprimido, ou se ele está passando por um momento mais tumultuado, de um momento de vida que não esteja lhe fazendo bem, né? Então, esses conselhos, né, essas assertivas ali que as pessoas falam, etc., isso de fato, eu penso que a gente tem que evitar esse tipo de coisa, né? Se não for para ajudar de fato, eu acho que uma ajuda fundamental é pedir para essa pessoa procurar algum profissional para verificar isso, né? Um bom profissional para fazer um diagnóstico, para fazer um encaminhamento se necessário, e a pessoa reconhecer que há um problema e dar conta disso e se tratar, né? Agora, esses aconselhamentos, essas frases, né? Você me lembrou um pouco dessa campanha do Setembro Amarelo, né? Que muitas frases dessas que você disse são para pessoas, às vezes, que estão num processo ali ou de depressão ou de transtorno afetivo bipolar, principalmente, né? E que, às vezes, chegam, ou têm tentativas, ou chegam, infelizmente, ao sucesso do ato, que é o suicídio, né? A partir desses estímulos que a pessoa tem. Então, você, às vezes, até pensa, a pessoa, muitas vezes, não faz isso por mal, ela acha que está ajudando, mas não é com ela que está acontecendo, né? A vivência que a pessoa tem, a questão da subjetividade que a gente falou inicialmente, é por aí. Eu posso, o não que a professora comentou aqui, né? Eu posso receber de uma forma e a pessoa receber de outra, né? Eu posso receber bem, já tive um processo aí na minha formação, né? Todos nós, enfim, que foi razoavelmente bom para mim, né? Então, ok, agora tem pessoas que um não, ou que um segundo lugar num campeonato de futebol da escola, ou um 9 ao invés de 10 na prova, a criança desaba, né? E aí tem todo um contexto ali que vai favorecer esse déficit emocional, né? E isso não você fala, mas isso é pequeno, só porque não tirou 10, tirou 9, tá bom demais. Para você tá bom, né? Mas para esse formato, para esse contexto individual, né, que esse sujeito viveu, não tá bom. Aliás, está péssimo, né? Então a gente tem que procurar, né, a ajuda que a gente acha, que eu acho que é importante, que pode fazer um efeito positivo para essa pessoa, sentar com calma, sem prejuízos, né, sem preconceitos, de indicar um profissional para auxiliá-la. A UFMG, professora Isabela, desde 2017, tem implementado uma política de saúde mental. De acordo com o Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador, que atende técnicos, professores e estudantes da UFMG,
cerca de 20% da comunidade que procura o setor enfrenta algum tipo de transtorno mental. O contexto da universidade, professora, de forma mais objetiva pelo tempo, essa cobrança de publicação, a cobrança para o técnico ter uma avaliação de desempenho, assédio moral e outras questões, que sempre é uma multicausal. O ambiente da academia, não só da UFMG, da universidade em si, ele pode favorecer o adoecimento mental? Assim como qualquer outro fator estressor, pode ser um fator estressor individual para aquela pessoa. Então, mais do que falar a academia, a UFMG, como que aquela pessoa reage àquele fator estressor. Então, as pessoas vão reagir à academia, ou a término de namoro, ou a um carro que bateu. Os fatores estressores e como a pessoa vai entender aquilo é que eu penso que é o mais importante. E a academia, ela não é a UFMG que pede para publicar. Isso não é o governo, não é o CNPq, não é o CAPES. Isso é que a publicação científica é algo difícil, complexo, e isso são parâmetros internacionais dos quais não vão ser mudados. E se a UFMG é uma instituição de ensino que inclusive é uma das melhores universidades do país, ela está inserida nesse contexto, é importante que ela se adeque às regras internacionais. Então, isso são regras internacionais de publicação e de excelência, que é aquilo que nós queremos que a universidade tenha. Agora, o mais importante, novamente, é como que aquilo, para aquele indivíduo, aquilo impacta nele. O quanto que aquele fator estressor, o quanto que a academia para ele impacta, o quanto que aquilo é um fator estressor e como que ele vai lidar, já que aquilo é um fator estressor, como que ele vai lidar com esse fator estressor daqui para frente. Professor Rinaldo, o senhor pode dar para a gente algum conselho, alguma dica para quem está aqui na UFMG, está nesse ambiente da universidade, conseguir levar de forma mais leve esse ambiente, esse contexto da universidade? Bom, eu vi essa política que está sendo desenvolvida aqui na universidade, né, sobre essa questão da saúde mental. Eu sugeriria, né, que todos nós, né, acompanhássemos esse progresso, né, dessas ações, progresso mais no sentido de integrar os nossos alunos, tanto da graduação quanto da pós, e dos funcionários também, claro. Que me parece, pelo que eu vi, eu não tenho um conhecimento amplo, né, porque isso é uma coisa que tem sido discutido não tem muito tempo, né? Me parece que tem uma programação interessante, né? E a universidade também oferece esses pontos específicos de apoio, né? Parece que, como a gente estava conversando, na medicina tem um profissional para atender os seus graduandos, e me parece que em alguns outros lugares aqui também tem essa rede de apoio, né? Então eu sugiro procurar saber como é que tem sido feito isso, né? E em caso de necessidade, procurar esse auxílio profissional e se integrar, né? Acho que essa é uma forma importante de prevenção de problemas maiores futuros, né? Eu acho que conhecer o que a UFMG está oferecendo é uma boa. Então, professores, não deu tempo para a gente abordar todas as questões, nunca dá, mas muito obrigado por terem conversado com a gente sobre um tema que é tão importante, que é o da saúde mental. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui no programa 2 Pontos. Lembrando a quem assiste que você não está só, o Brasil tem um serviço que é o Centro de Valorização à Vida, você pode entrar em contato, a ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia. O número é o 188. Muito obrigado pela companhia e até o mês que vem com 2 Pontos.